Quando a gente se conheceu, você tinha um programa de esportes, né? Que você, se eu não me engano, locava horário numa emissora. E você tinha um companheiro, não é isso? Exatamente. Na verdade, essa foi a segunda etapa da minha vida profissional, né? Naquele momento nós levamos, porque assim, eu não sei se eu posso voltar um pouquinho. Deve, Então por favor. Eu sou de origem, né? Como eu comentei com vocês, né? De origem libanesa e tudo mais, então o comércio está na veia, né? Vovô tinha uma loja da 25 de março, e daí foi toda a nossa história. Aí eu me graduei em administração de empresas, né? Pela PUC, entrei com 17 para 18 anos e já entrei no Grupo Votorantim. Então, Flávio, foram 6 anos lá, de muita alegria, muito sucesso e muito crescimento. Foram 6 promoções, uma anualmente, né? Até um dia que eu estava com 24 anos e eu olhei para minha, né, assim, para minha biografia, para minha trajetória futura, eu falei, meu Deus do céu, não tem mais para onde crescer. E falei com o meu diretor, falei, olha, eu estou num momento que, né, estou assim voando, né, e quero aprender, mas estou travado aqui, não tem mais para onde crescer. Ele falou, você tem que esperar 16 anos para ser gerente aqui. Eu falei, não tenho mais 16 anos para dar para Votorantim, né? Então, por favor, estou saindo e tal. E um amigo de infância, o Roberto Chamas, né? Tinha voltado de Portugal. E ali, Flávio, ele vivenciou num jornal local algo muito curioso, né? E diferente da nossa cultura esportiva. Por exemplo, o sujeito chega em 50º lugar, um ciclista, né? Mas ele não tinha condições de chegar em 50º. Talvez 80º, né? 70º, então a cidade parava para recebê-lo, né? Porque foi Foi além do que ele podia. Exatamente. A nossa cultura, você sabe, né? O vice é perdedor, né? Sem dúvida. O Piquet fala, o vice é o primeiro que perde. Exatamente. Ele fala muito isso. Então, assim, ele trouxe esse conceito e nós passamos a fazer um jornal, o Esporte Sensação, e eu estudei 99 esportes e deixei o futebol de lado, né? Atletismo, vela, patinação, vôlei, basquete, natação, enfim, estudei tudo. E nós começamos com essa proposta, né, de falar de todos os esportes, menos de futebol. E aí as portas foram se abrindo, Rádio Eldorado, Rádio Gazeta, que acredito que você se lembra bem, né, um projeto, logo depois que nasceu a CBN, a rádio que toca notícia, a Gazeta veio para a rádio que pratica esportes. Eram 15 horas de esportes de Solange Serpa. Exatamente. Maravilhosa. Sem dúvida alguma. Depois foi para a TV Cultura e tudo, né? Então, 15 horas falando de futebol não dá, né? Estava falando de muitos outros esportes. Aí o nosso espaço realmente se escancarou. E dali, logo se abriu uma grande porta na rádio, na TV Bandeirantes, que eles também queriam, né, um jornalista com esse perfil. E aí eu tive que provar que eu entendia de futebol, né? Que eu também conhecia, que está na nossa raiz e tudo mais. E aí fui fazendo vôlei, basquete, futebol e tal, e tive essa oportunidade maravilhosa de trabalhar com aquele time de monstros lá. E como é que veio, aí você deu aula, como a gente disse e tal, como é que veio o clique de fazer biografia? Ou foi por acaso? Olha, Flávio, eu não aguentava mais fazer esporte, né? Que já era para mim um fardo pesado demais para carregar. Você é meio inquieto, né? Eu sou... Você cansou da Votorantim, cansou de fazer esporte. É verdade, eu até brinco, né? Que quando o despertador começa a me acordar é porque tem alguma coisa errada, né? Quando eu cutuco ele... Você que tem que acordar o despertador, né? Exatamente. Pô, tirar. Bom, gostei. Então, Flávio, eu já estava vivendo aquele momento, não aguentava mais, já estava sendo um fardo pesado demais para carregar. É uma passagem até triste, né? Fatídica, né? Mas com um toque de humor, né? Porque eu estava no dia 11 de setembro de 2001 para fazer a apresentação do técnico do Santos. Estava lá em Santos. E, de repente, né? Um companheiro berra que um avião entrou dentro de uma torre gêmea. Eu falei, meu Deus do céu. Esse é o tema hoje, né? As pessoas estão desesperadas, querem, né? Claro. Saber o que aconteceu, eu preciso ouvi-las e tal. E liguei na redação da Band, né? Falei, olha, infelizmente tivemos uma notícia aqui e tal, porque o avião entrou dentro de uma torre gêmea. Então eu estou saindo do Santos para fazer jornalismo, né? Preciso ouvir as pessoas e tal. E o Arthur de Almeida, né? Que foi do Estadão e tudo, que era o nosso chefe de reportagem, falei, ele disse, fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. Falei, meu Deus do céu. Quem é o Cabralzinho no dia 11 de setembro de 2020? Eu estou aqui. Quem é alguma coisa, não só alguma Cabralzinho, coisa, exatamente, né? Então aquilo realmente mexeu muito comigo, Flávio. E foi um período que outros jornalistas esportivos que saíram do esporte estavam se questionando também naquele momento, né? É maravilhoso, né?
é espetacular. E também, logo depois, eu estava fazendo uma final, Palmeiras e Corinthians, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu lutei tanto para estar aqui, né? Um lugar que eu queria estar e que todos querem estar, e eu estou hoje infeliz. Então, aquilo realmente começou a me incomodar, e o objetivo era escrever um livro, Flávio, e tinha... Um livro. Sim, estrear nisso, né? Mas era uma meta, né? E tinha dois personagens realmente que mexiam muito comigo. Primeiro, Zagallo, não preciso nem explicar porquê, né? Pela história e tudo mais, né? Uma figura fantástica. E o segundo, para mim, meu maior ídolo no futebol, né? É o Pelé. O Pelé é o segundo, né? É até uma heresia falar isso, né? Mas Emerson Leão. Porque eu era goleiro, né? E se eu tivesse, na época, 1,85 m, 1,90 m, eu teria partido para a carreira profissional, né? Mas não tinha, né? Então, fui para o futsal, fui para o futebol de 5, depois society e tal, né? Mas o Leão era o meu maior ídolo, né? Mas nesse meio do caminho veio uma oportunidade de escrever um livro investigativo, e eu lancei ele ainda como repórter da Band, e logo na sequência eu escrevi a biografia do principal empresário, né, da área de varejo que realmente esse país teve, né, que revolucionou tudo. Até hoje o modelo que a gente vive no varejo foi criado por ele no final da década de 60, e aí, com a repercussão, com os e-mails, eu vi o quanto aquela história mudava vidas, né, e inspirava tal, e eu falei, bom, eu acho que agora eu tenho o meu propósito, né.